Estamos aqui de volta, então vamos lá. Som, ok? Tudo ok? Então, estamos aqui de volta com... Vamos ver o próximo assunto. Nós vamos agora treinar um conceito que você acabou de aprender, que é... Na teoria, você aprendeu a diferença entre função endofórica versus função esofórica. Anáfora versus catáfora. Então, nós vamos agora ver a aplicabilidade disso num exercício que eu preparei, que é um exercício que tem frases retiradas de provas de concursos. Então, o bom é que esse exercício de fixação aí, que nós vamos corrigir agora, que tem aí, vamos lá, 15 frases, já são 15 frases em que você já está treinando com provas, porque todas essas frases foram retiradas de provas. Aproveite aí, vamos lá. A habitação conjugal e a essa... na verdade ele usou esta, né? Mas o ideal é usar essa, não é? Foi aquilo que eu comentei com você lá na teoria. Se é você fazendo redação e usa o esta no lugar do essa, você é canetado, né? Mas como é o texto jurídico, então assim, não questione, porque o texto jurídico vem muito com isso. O esta no lugar do essa. Mas nesse tipo de questão você não tem que pensar nisso. Você tem que perguntar o seguinte, qual é a função? Entendeu o que eu tô falando? Entendeu? O ideal seria essa, mas não importa, não entre nesse mérito. Você tem que saber qual é a função do pronome. Então vamos lá. A função do pronome é: o pronome esta está retomando, está se referindo à habitação conjugal. Então a função é endofórica anafórica. A1. Ó, preste atenção, ó. Quando for A endofórica, você tem que dizer se é 1 ou se é 2. Tá bom? 2. Este sempre foi o seu objetivo. O pronome este está apontando para o que vem depois. Então, é função endofórica A, catafórica 2, A2. 3. Salvo disposição deste código, perceba que agora o pronome deste está apontando para um código que a pessoa tem nas mãos. Pense na situação. Pense na situação aqui de leitura. É uma pessoa que está lendo o código. Você que lê o código, estuda por ele. Você está lendo o código, aí vem escrito, salvo disposição especial deste código. Isso não vem escrito a todo momento no código, quando você lê, né? Quando o pronome demonstrativo deste vem, ele não está apontando para o código que você tem nas mãos? Sim. Então, ele tem a função esofórica, código B. Entendeu? Porque o pronome este aponta para o espaço, para algo que você tem nas mãos. É uma situação de leitura em que o pronome este aponta para fora do texto. Ou seja, ele não está apontando para o texto, ele está apontando para fora dele, para o código que você está lendo. É diferente, por exemplo, se estivesse escrito assim, ó, salvo disposição especial deste código, 2 pontos, Código Civil. Se o autor tivesse escrito Código Civil, aí deixaria de ser esofórica para ser catafórica. Entendeu? Nesse caso, não aponta para o texto, não. Aponta para fora dele. Então, vem. Deste código aqui, o deste tem função esofórica. E o lo está apontando para pagamento. Ou seja, ele pode exigir o pagamento imediatamente. Então, esse lo está retomando, é função endofórica A, anafórica, A1. 4. Eles não sabem o que fazem. Esse o aponta para o que vem depois. Né? Pense comigo. É como se eu dissesse assim, olha, eles não sabem aquilo que... Eles não sabem aquilo que fazem.
eles não sabem aquilo que fazem. Esse o aponta para que fazem. Então, é função endofórica, catafórica. Muita gente que errou essa questão na prova disse que seria função esofórica. Pode ser que você esteja com essa dúvida. Então, pode ser que você esteja pensando isso. Ó, eles não sabem o que fazem. Aponta para quê? Aponta para nada, porque eles não sabem, aponta para fora. Não, não aponta para fora. Esse o aponta para o que vem depois. Eles não sabem aquilo que fazem. Ele aponta para a informação que vem a seguir. Por exemplo, se eu dissesse, eles não sabem o que comem, o estaria apontando para que comem. Eles não sabem o que dizem, o estaria apontando para que dizem. E daí por diante, entendeu? Então ele tem a função de avançar no texto, de apontar para o que vem depois. Vem comigo. A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Este está se referindo a devedor. Então, se retoma, a função é endofórica, anafórica. Código 1. 4. As terras de que trata este artigo, observe que a história que ocorre aqui na frase 6 é idêntica à história que ocorreu lá no início da frase 3, em que havia referência a este código, que era o código que estava fora do texto, o código que a pessoa estava lendo. O mesmo raciocínio ocorre aqui. Quando ele diz, as terras de que trata este artigo, tradicionalmente são inalienáveis. Pense comigo, pense em você quando você está lendo lá o código, o artigo. A todo momento, não é assim que vem escrito, as terras de que trata este artigo. O pronome, quando ele aparece num trecho como esse, ele não está apontando para o próprio texto. Ele está apontando para o artigo que você tem nas mãos, do código tal, artigo tal. Então, mais uma vez, a função é esofórica. Código B. Entendeu? Entendeu? Então, se ele tivesse dito, agora, se ele tivesse dito assim, as terras de que trata este artigo, artigo 5º da Constituição, aí seria catafórica. Como não é o caso, tá apontando para fora, é esofórica. Ó, isso aqui não existe não, é só uma lacuna, tá? Letra B. 7. Este país não tem mais jeito. Observe que, ao falar este país, não se está apontando para nenhum país que esteja aí escrito. Que país? Brasil? Tá escrito? Não. Mas depende da situação. Está fora do texto, porque depende da situação. Se eu falar isso no Brasil, então estarei falando do Brasil. Se eu estiver em Portugal e falar isso, estará apontando para Portugal. Então, esse é o caso em que o pronome está apontando para fora do texto. A função é esofórica. Código B. Não tem isso aqui também, é só uma lacuna. Depois, 8. Cabe ao juiz suprir a outorga da mulher quando esta quem? A mulher. Quando esta a denegue, esta a mulher. A mulher é um elemento que apareceu antes no texto, é função anafórica a 1. Endofórica, anafórica. 9. O alerta do Departamento de Estado americano divulgado no início deste mês. Que mês? Ah, depende. Se você concorda comigo que ao dizer deste mês, esse pronome depende da situação, ou seja, está apontando para fora do texto. Está apontando para o momento de produção textual. Se eu, ao falar isso, estiver no mês de março, então deixa a ponta para março. Se for o mês de abril, então será abril. Ora, esse pronome depende
depende da situação e não do texto. É função esofórica. Esofórica, código B. Tudo bem? 10. A descoberta, tal, para este continente. Então, observe o que ele diz. A descoberta da América pelos europeus deu lugar a uma transplantação da cultura europeia para este continente. Quando ele fala em este continente, na frase 10, observe que ele está falando, ele não está querendo apontar para o texto. Adriana, mas o continente não está lá no texto? Tá, mas ele não está aqui. Isso aqui eu retirei de uma prova da FCC. Gente, show! Função esofórica. Muita gente tentou anular a questão dizendo que era anafórica, esse eixo, mas não era. Porque olha o contexto, olha a situação. Ele dizia assim, ó. A descoberta da América pelos europeus deu lugar a uma transplantação da cultura europeia para este continente. Quando você fala isso para este continente, você está falando do continente em que você está. Você não está apontando para o texto, até porque, preste atenção, se o eixo estivesse retomando a América, não poderia ser este, teria que ser aquele. Porque eu tenho aqui 2 referentes e quando eu quero retomar o mais distante, teria que ser aquele. Então, repito, na questão da prova, a resposta é que esse eixo apontava para fora do texto. E ele aponta mesmo para fora do texto. Ele não aponta para dentro do texto, ele aponta para o continente em que se está. A função é esofórica. Mas aí depois vem grifado o tal empreendimento. Aí esse tal está retomando o empreendimento que é a transplantação. É como se eu dissesse esse empreendimento, ou seja, essa transplantação, esse tal retoma a transplantação, é um pronome demonstrativo que aponta para dentro do texto. A função é endofórica, anafórica, A1. Então, na frase 10, códigos B e A1. 11. Moviam os portugueses o propósito de exploração e fortuna. A história do período colonial é a história desses 2 objetivos. Pronto, se ele fala desses 2 objetivos, ele já havia dito, né? É o propósito de exploração e fortuna. Então, ele está apontando para o que foi dito anteriormente. É endofórica, anafórica. A1. 12. Proclamavam os europeus ao aqui chegarem para expandir nestas plagas. Atenção ao sinônimo de plagas, tá? Plagas é o mesmo que terras, tá? Então é como se ele dissesse, para expandir nestas terras. Mais um exemplo de função esofórica, código B. Porque quando ele diz para expandir nestas plagas, ele não está apontando para o texto, ele está apontando para as terras onde se está. Então, é esofórico, entendeu? Para expandir nestas terras, nestas plagas. Lindo, lindo. Aí, de tanto você fazer, você começa a entender. Mais um exemplo de esofórica. 13. A forma do seu relógio é resultado de uma longa história de imaginação humana e de suas preferências. Veja, seu relógio é o relógio do leitor. É esofórico. Então, quando você pega um texto em que se diz isso, olha, a forma do seu relógio, ele não está apontando para nenhum relógio que tenha sido citado dentro do texto. É o relógio de quem lê. Então, se está apontando para o relógio do leitor, o relógio de quem lê, a função é esofórica. Já o suas retoma a imaginação. Função endofórica, anafórica. Então fica B e A1. Entendeu por que esse suas retoma a imaginação? Porque é o contexto que vai te ajudar a ver. Porque ele diz assim, é o resultado de uma longa história de imaginação humana e de suas preferências, ou seja, as preferências da imaginação. Esse suas está retomando imaginação.
14. Esse dela retoma arte. Nossa vida está cercada dela, ou seja, da arte por todos os lados. A1. Endofórica, anafórica. E a 15. Nenhum país, nem mesmo os Estados Unidos, tem cultura mais difusa e multiforme de iniciativa que o Brasil. O vigor dessa cultura, que cultura? A cultura que ele havia falado aqui anteriormente. Cultura mais difusa e multiforme. Ora, cultura retoma cultura. Aponta para o que foi dito anteriormente no texto. É A1. Endofórica, anafórica. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Foi. Acho que sim, né? Você vai desligar o vídeo no próximo bloco. Questões de concursos de coesão e coerência. Esse exercício de anáfora, catáfora, essas 15 frases aí foram retiradas de prova. Então, no próximo bloco, você vai fazer questões num outro modelo, que são aquelas questões chatinhas, mas que sempre caem em todas as provas, em que você precisa verificar o que cada elemento está retomando, para onde está apontando no texto, as referências textuais. Eu fiz aí uma compilação de questões recentes, só para você ficar fera nisso também, que por incrível que pareça, é um assunto chato. Não é tão difícil, mas cai direto em prova. Isso que eu acabei de corrigir é difícil. Mas o que vai vir a seguir é mais tranquilo. Só precisa treinar, precisa ter paciência e treinar. Então, vou rodar aí uma vinheta e vamos aí com mais um vídeo com questões. Até!